Fala galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas da ESPN mostrando o campeão do Paulista 2025, isso mesmo, o Timão. E o herói da jogada foi o Hugo Souza com a defesada de pênalti e o Corinthians mostrou mais uma vez que domina o jogo com e sem a bola. E para nós não perdermos nenhuma notícia, já vai se inscrevendo aí no canal, deixando o seu like e vamos acompanhar com os comentaristas da ESPN todas as informações do jogo e os melhores momentos. Muito bem, fã de esportes, voltamos com linha de passe em dia de conquista do Timão. 6 anos sem título, o Corinthians sai desta pequena, mas incômoda fila, em cima do seu maior rival, o Palmeiras, jogando 3 vezes contra o Palmeiras nesse campeonato, sem perder, 2 empates e 1 vitória, impedindo que o seu principal rival conseguisse um feito inédito, que é o Tetra, inclusive dando troco, né? Porque em 2020 o Palmeiras tirou o Tetra do Corinthians, agora o Corinthians tira o Tetra do Palmeiras e com grandes personagens nesse elenco, dá pra falar bastante de Hugo Souza, hein? Que também pegou 2 pênaltis no derby, um hoje e um lá na primeira fase. Lembra na cobrança do Estevão? Tem muita coisa pra gente conversar sobre esse Corinthians que teve apenas uma derrota no Campeonato Paulista e chega a sua 31ª conquista. Estou aqui com o Eugênio Leal, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e Paulo Calçade para a gente trazer todos os detalhes e os relatos dessa partida que decretou o título corintiano. Calçade, tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes. Bom, o jogo mata-mata é isso. Você tem geralmente mais emoção do que futebol, principalmente numa final. E essa final teve mais emoção, esta e a outra também, no Allianz, do que o futebol de verdade. Quer dizer, o Palmeiras, eu imaginava um Palmeiras que depois de tanto tempo entre um jogo e outro, fosse para Itaquera para se impor mais. E no primeiro tempo isso não aconteceu. Impor o jogo dele dentro de um ritmo que favorecia a expectativa que era, pelo menos, fazer um gol para empatar a final. E isso, aí vem o Hugo Souza e a chance estava aí, o Hugo defendeu muito bem. No segundo tempo, aí já foi um Palmeiras que empurrou o Corinthians e por 2 fatores. Um passinho atrás do Corinthians e o Palmeiras foi para cima. Mas assim, jogo bem articulado tal, isso não houve nenhuma das partes. O que houve foi aí, sim, o Corinthians defendendo a vantagem que ele tinha conquistado no Allianz. E defendeu dentro daquele cenário que o corintiano ama, né? Da quase tragédia. Nossa, né? Porque, dramático. Assim, pênalti, o goleiro defende, aí tem a expulsão do zagueiro, todo mundo atrás, e acontece de tudo, pancada dentro de campo, a torcida acende o sinalizador. É típica cara de final mesmo. E aí o Corinthians acabou levando a melhor diante do Palmeiras. E vamos falar muito disso e eu estou curioso para ouvir as coletivas. Não, eu também. Nossa, eu também. Abel expulso. Vai ser um negócio maravilhoso. Teve expulsão. Mas tá aí, o Corinthians ganhou. Você não pode dizer que o Corinthians não mereceu ganhar esse título. Sim. Não, é impossível. Mas o Palmeiras tivesse feito um gol, levado para os pênaltis e vencido, você não tem ali a injustiça, essa injustiça entre aspas, que o futebol sempre cria, que a injustiça é o placar. Sempre vai se olhar em função do número que está lá em cima. Exatamente. Quem pode reclamar muito de justiça é o São Paulo, no caso. Que exatamente o lance do Vitor Roque. Aliás, o Vitor Roque conseguiu... A participação do Vitor Roque na chegada do Palmeiras conseguiu o pênalti contra o São Paulo e ainda arrumou um pênalti hoje. Esse que foi, né? Esse realmente foi contra o Corinthians, mas o Veiga acabou desperdiçando e a gente vai falar sobre isso já já. Exatamente. Na realidade, né? Tardia, né? Tardia. A expulsão veio com delay. A gente vai falar de arbitragem também, da atuação do Candançan. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem. Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. Como disse agora há pouco Calçade, né? É impossível dizer que não foi um título merecido para o Corinthians. Ele foi o melhor time ao longo de todo o campeonato. Ele foi quem conseguiu construir a sua trajetória, teve maior soma de pontos, né? Sim. A sua trajetória de forma mais coerente ao longo da competição e ele mereceu ganhar o campeonato. Pela vitória no jogo de ida e pelo que ele conseguiu travar enquanto teve jogo hoje. Eu só lamento que eu não concordo com o espetáculo grotesco que a gente viu a partir do lance do pênalti. Ali acabou o futebol. Deixou de ter jogo de futebol. Você pode gostar de futebol por vários motivos. Eu gosto do jogo. Sim. Eu gosto de ver jogo. Embora o jogo estivesse muito ruim,
dos dois lados, o Palmeiras sem nenhum argumento futebolístico para quebrar a defesa do Corinthians, a bola estava rolando. A partir dali deixou de rolar. E por parte, especialmente, né, dos jogadores do Corinthians e da torcida do Corinthians, a gente teve quase 2 horas de jogo, porque eles quiseram acabar. E, lamentavelmente, com morteiros sendo atirados em cima dos jogadores do próprio Corinthians. Sinalizadores no campo que só atrapalhavam o jogo que estava para acabar e não acabava nunca porque se esticava uma situação sem nenhuma necessidade. Não acho que seja natural de uma final. A gente está cansado de ver final e eu não estou acostumado com esse show grotesco que a gente viu hoje a partir do lance do primeiro pênalti. Pontuar ainda sobre o jogo, que o Ramon Dias o Félix Torres, obviamente, foi muito mal. 2 lances atrapalhadíssimos dele, com pouco raciocínio do que estava fazendo, mas era muito óbvio que ele, não tendo sido expulso no lance do pênalti, deveria sair imediatamente do campo. Porque, naturalmente, a primeira falta que ele fizesse, e óbvio que o Palmeiras ia procurar o Félix Torres para tentar um drible, ele levaria o segundo cartão amarelo, seria expulso, como o que aconteceu, né? De fato. E é impressionante que a comissão técnica do Corinthians não tenha percebido isso. Imediatamente, né? O jogo ficou parado ali um tempão até que o VAR fosse analisado e tal. E já deveria, antes mesmo da cobrança do pênalti, ter sido feita a substituição ali, ó. Sai porque não dá mais. E acabou quase que isso comprometendo. Depois, como não teve mais futebol, como também o Palmeiras não apresentou qualidade alguma, foi muito pobre o Palmeiras para tentar buscar a vitória que era obrigatória para ele. Então acabou que não gerou maiores consequências, mas que foi realmente algo muito equivocado por parte do Félix e por parte da comissão técnica do Corinthians. Acho que precisa ficar marcado. Sem dúvida. Vitor Birner, o comentarista que diz que estadual é taça de gelo, eu te pergunto, porque ela derrete, né? Nesse contexto todo que eu falei aqui na abertura para o Corinthians, o tempo sem título, o fato de ser o principal rival, interromper a sequência do rival e tal, não dá para a gente considerar que esse estadual é especial, uma conquista especial, não é maior, o Corinthians tem que almejar coisas maiores, mas nesse momento cai como uma luva para o Corinthians, até pela eliminação na Libertadores também, para dar só um oxigênio ali. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Eugênio, Calçade, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Nesse momento e amanhã, sim. Tá bom. Depois de amanhã, acho que também. Tá. A gente vai ter 2, 3 rodadas do Campeonato Estadual. Se o time conseguir, Corinthians, bons resultados, o estadual continua aquecido. E dá um respiro pro Ramon também. E se o time perder, for jogar mal, é óbvio que não vai ser esquecido, porque teve tudo que você falou. Evitou o tetra do Palmeiras, o jogo foi contra o Palmeiras, perdeu um jogador, terminou com 10 atletas em campo. O goleiro pegando pênalti. Venceu o jogo do Allianz Parque. Por mais que não tenha jogado uma grande partida, mereceu, porque não foi um jogo com interferência de arbitragem. Um jogo extremamente limpo, ganho por mérito do Corinthians, ser mais preciso na finalização. Né? A gente tem diversas coisas que transformam o resultado numa coisa maior. A taça em si, quando você olha a galeria de troféus do Corinthians, essa taça ela não é tão relevante assim. Então, no momento, sim, eu acho que o título ficou com a equipe que jogou o melhor futebol da primeira fase. Isso não significa que a equipe merecesse vencer. No mata-mata, o Corinthians jogou bem, acho que conseguiu os resultados por mérito. Quando a gente fala sobre arbitragem, para mim a única coisa que tira mérito de um resultado é quando o árbitro muda o resultado do jogo. Para mim o único erro foi o atraso na expulsão, né, do Félix Torres, mas eu não acho que isso tenha interferido no jogo de hoje, foi muito rápida a expulsão logo depois, ou seja, tem a ver com o Corinthians conseguir jogar no erro do Palmeiras na partida de ida, o Corinthians hoje conseguir segurar o Palmeiras, e eu acho que dentro da ideia do que o Ramon quer de futebol, o time está encaminhado. Ainda pode produzir mais, mas o time está encaminhado. Acho que o jogo tinha outros aspectos, né? Até porque era um clássico e uma decisão. Já o Palmeiras, do outro lado, não joga o futebol que deve jogar com o elenco que tem há muito tempo. Não é desse ano. Eu repito, já disse algumas vezes, o Palmeiras só conseguiu a colocação do Campeonato Brasileiro ano passado porque o Estevam carregou a construção da equipe nas costas. Né? Era bola no Estevam e resolvia. Coletivamente, a gente não vê muita coisa e o time perde gols quando consegue construir. Hoje foi uma versão das mais pobres do Palmeiras ofensivamente, inclusive acho na ideia de jogo também. O que é impressionante, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É isso aí, galera. Agora é só comemorar
Corinthians campeão paulista 2025. E é claro, como foi dito já pelos comentaristas, o Corinthians mereceu e muito, né? Veio jogando aí e é claro, apenas uma derrota em todo o Paulistão, conseguiu aí sequências incríveis de vitórias e quando não ganhava, apenas empatava, mas levava para casa vantagem, como foi no caso de agora. E é claro, um jogo como esse não tem como ficar esquecido. Como foi dito, né, alguns podem dizer que Paulista aí o título, né, a taça do Paulista é uma taça de gelo que derrete, mas não tem como esquecer um jogo como esse, a qual o Corinthians ganhou do Palmeiras dentro da casa do Palmeiras, depois no jogo de volta tem todo esse espetáculo. Claro, como vocês viram, o Palmeiras não jogou muito bem, mas eu poderia dizer que isso é mérito do Corinthians em conseguir garantir a zaga muito bem organizada e, é claro, ataques que assustavam e muito o Palmeiras. E é lógico, a grande e gloriosa defesa do Hugo Souza nesse pênalti. E não foi o primeiro. Nós tivemos o pênalti defendido também num chute do Estevão no primeiro jogo. E agora, esse segundo pênalti, o Hugo tem se tornado cada dia mais um ídolo convicto do Timão. E é claro que eu gostaria de saber a sua opinião. Então deixe nos comentários como foi o jogo para você, qual foi sua experiência e expectativa, o que você achou, teria alguma coisa que poderia ter sido melhor, modificado ali. Você teria tirado o Félix Torres naquele primeiro lance para pênalti, teria deixado assim como o Amondir deixou? Deixe nos comentários a sua opinião. E é claro, o gol que não saiu para o Palmeiras e também para o Corinthians, era o que você esperava ou você imaginava que o Corinthians ia fazer bem diferente jogando dentro de casa? Deixe nos comentários a sua opinião e, é claro, se inscreva no canal, deixe o seu like para ficar por dentro das melhores notícias do Timão. E agora é só comemorar e continuar torcendo para esse grande time do Corinthians. Muito obrigado a todos pela visualização e também pelos comentários, o seu like e a sua inscrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!